TV Câmara, Campinas. Então, boa tarde a todos. Eu quero agradecer a presença de cada um. Quero também anunciar a presença da Eliana Rodrigues, Conselho Tutelar Região Sul. Muito obrigado, sempre presente nas reuniões da Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas. Lembrando que essa é a 5ª reunião da Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas, comissão essa criada por esse vereador, uma comissão que não existia na Câmara Municipal de Campinas, e um tema tão relevante, né, que é a questão da prevenção ao uso e abuso de drogas. Então, nada mais justo do que a Câmara Municipal de Campinas, uma cidade com mais de 1.200.000 habitantes, uma cidade maior do que 14 capitais, né, ter uma comissão que envolve o tema prevenção e políticas de prevenção às drogas. Quero agradecer também Rodrigo Duarte, gerente de comunicação da Sforza Holding. Quero agradecer também Celso Congílio, voluntário da Sirius, é uma ONG. Agradecer Adriana Dias Souza, também da Sirius, voluntária da Sirius ONG. E quero agradecer também Carolina Turri, que é a nossa palestrante de hoje. Ela traz um tema muito importante, que é a questão das comunidades terapêuticas, etapas do tratamento. Ela é autora desse livro, um livro que vem sendo vendido a R$ 9,00, né? E um livro que me chamou bastante atenção. Me chamou bastante atenção porque muitos dos profissionais da saúde, da assistência social, às vezes têm um preconceito, né, com comunidades terapêuticas. Eu não sei o que passam para eles, mas eles acabam tendo uma visão que comunidade terapêutica é presídio, né, que a pessoa fica lá tomando choque, apanhando, e o tratamento não ocorre, e aí não tem sucesso. Mas eu sou prova que comunidade terapêutica hoje é a melhor ferramenta, pelo menos das pessoas que me procuram no gabinete, e todos sabem aqui que eu milito na área de políticas de drogas, tratamento, encaminhamento, né, palestras, e a maioria pede a comunidade terapêutica. Existe aí um outro momento, podemos discutir a questão da internação voluntária, involuntária, compulsória, mas eu continuo ainda acreditando na comunidade terapêutica. Óbvio que toda internação é o último estágio, nós devemos tentar outras ferramentas, mas pelo menos a procura por comunidade terapêutica ainda sobressai. Então é importante que as pessoas assim entendam, compreendam, e hoje vai ser o momento, junto com a Carolina Turri, uma pessoa muito, muito querida, que conheci há pouco, né, pessoalmente, mas já havia escutado falar o trabalho dela, e até mesmo a formação, que vai chamar a atenção de todos aqui, né, porque ela vai falar de comunidade terapêutica, mas ela é formada em administração de empresas pela FAAP em 2001, é pós-graduada em gestão de marketing em serviços também pela FAAP em 2008, é bailarina clássica e contemporânea desde 98, tendo atuado pela companhia de dança Cisne Negro, Caminhos da Arte, e ministrado aulas de balé clássico e contemporâneo durante os anos de 2016 e 2017 para os bailarinos da companhia de dança Gioia Hara. Certo? Em Louveira. Renomada e reconhecida na cidade de Louveira, exatamente. Em março de 2018, escreveu em parceria com o padre Haroldo Hahn o livro Comunidades Terapêuticas, Etapas do Tratamento. Foi publicado pelas edições Loyola. O livro foi lançado na Bienal de São Paulo no mês de agosto. Então, realmente, nós
temos uma pessoa assim totalmente qualificada. E quando eu menciono aqui bailarina, formada em administração de empresas, mas mais a questão, né, bailarina clássica e contemporânea, e vem falar sobre comunidade terapêutica, né, chama atenção. Mas lembrando que o balé, ele não deixa de ser uma ferramenta de proteção, né? Nós temos que entender que no cardápio do problema das drogas, nós temos que oferecer de tudo. E o balé também é uma ferramenta. Tem muitos jovens, e hoje mesmo pela manhã eu estive na região do Ouro Verde, participando de um trabalho com jovens, com crianças, e o que me chamou a atenção é que a escola estadual, onde estava ocorrendo a reunião com os pais e as crianças no departamento ao lado, né, num espaço ao lado, estavam tendo aula de balé. Então, queira ou não, é um fator de proteção e que com toda certeza está substituindo o tráfico de drogas, que vem de uma forma tão brusca e tão incompatível com o que os pais, os representantes legais das crianças podem oferecer. É o que eu costumo dizer, o tráfico hoje dá tudo aquilo que o pai e a mãe não podem dar. E ter crianças, né, tendo aula de balé numa escola, realmente está proporcionando qualidade de vida e também fator de proteção para que essa criança não venha cair na tentação do tráfico. Eu quero aproveitar e agradecer o Eric Augusto Franco de Godoy, coordenador da ONG Sírios. Muito obrigado, Eric. Eric também um amigo. E falando de droga, né, Eric? Nós temos que revelar nosso time aqui. Não vou revelar, não. Vamos torcer aí que dê tudo certo. O sábado está chegando. Mas vamos lá. Quando eu me refiro ao sábado, é o derby. Para aqueles que estão nos assistindo, é o derby. O derby campineiro. Então, Carolina, eu passo a palavra e, mais uma vez, de coração mesmo, eu agradeço sua presença e me sinto muito honrado em poder presidir a Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas e proporcionar para todos que nos assistem pela TV Câmara essa transmissão para que possam conhecer um pouco mais do tratamento nas comunidades terapêuticas. Então eu passo a palavra e muito obrigado mais uma vez. Eu gostaria de agradecer a todos pela presença, principalmente agradecer ao Nelson pelo convite. Realmente foi inesperado, né? Eu nunca, dentre a minha vida até hoje, eu nunca pensei que eu fosse estar num dia falando sobre comunidade terapêutica, sobre etapas de tratamento. E no decorrer dessa palestra, vocês vão entender o porquê disso tudo está acontecendo e neste momento também. Esse livro eu escrevi em parceria com o Padre Haroldo. Ele foi lançado na Bienal de São Paulo, agora no mês de agosto, no dia 4. O padre foi homenageado, mas ele está agora residindo na Casa dos Jesuítas em São Paulo. Ele não está mais no Instituto, ele morava lá até então. E por um problema, uma questão de saúde, ele ficou internado, agora ele está bem, mas ele decidiu ir para a Casa dos Jesuítas. O Padre Haroldo é jesuíta, então lá ele encontrou o lugar dele e está sendo muito bem assistido também. Hoje nós vamos falar sobre a comunidade terapêutica como uma das ferramentas de tratamento para o dependente químico, né? Porém, antes de entrar na comunidade, especificamente, eu gostaria de abordar alguns outros temas e que eu acho que eles são extremamente relevantes, né, até para a eficiência do tratamento, não só do dependente, mas para a família do dependente também. Eu acho que a droga, né, a dependência química é uma questão extremamente complexa, que envolve questões sociais. E eu acho que o conhecimento, trazer ao público algumas dessas questões, eu acho que amplia a maneira de ver o dependente e meio que até se colocar no lugar dele para entender o que ele está
o que ele está vivendo, o que ele está passando. O nosso tema é tratamento nas comunidades terapêuticas. E eu começo essa apresentação com uma frase que eu li e eu me apropriei dela. Na vida sempre é possível despertar mais uma vez o senso de um começo para nós. Para isso, são necessárias tão poucas mudanças externas, pois realmente mudamos o mundo a partir de nosso coração. Se ele apenas desejar ser novo e imensurável, o mundo será imediatamente o mesmo do dia de sua criação e infinito. Essa foi uma carta da Rainer Maria Rilke para Anita Forrer, em 1920, e durante a minha pesquisa, que eu escrevi o livro, eu me deparei com esse texto. E eu acho ele muito pertinente, né? Não só para o dependente químico que busca a recuperação, mas eu acho que ele deveria... a gente deveria basear a nossa vida nisso, né? Que a mudança é interna, né? A mudança está dentro de cada um, né? E você reconhecer e você querer essa mudança é algo íntimo e ninguém pode querer por você. O indivíduo, ele se transforma através do autoconhecimento e do reconhecimento de suas fragilidades e competências. A partir do momento que a pessoa, e quando eu falo pessoa, não estou me referindo especificamente ao dependente químico. Qualquer pessoa que deseja mudar, que deseja crescer, ela precisa reconhecer e identificar quais são as suas fragilidades, quais são os seus pontos fracos, e também ressaltar e ter conhecimento do que ela domina, de quais seriam seus pontos fortes. E nesse processo de transformação, você ressignifica suas crenças, seus valores e os seus hábitos. A Organização Mundial de Saúde, ela caracteriza a dependência química como o uso recorrente de substâncias psicoativas, lícitas ou não, que provocam alterações de estado de consciência do indivíduo, né? Então, o uso da substância química, ela altera o modo do indivíduo pensar, sentir e agir. E a partir do momento que ele tem modificadas essas questões, a maneira como ele se comporta socialmente também é alterada, né? Então, o indivíduo, ele não muda sozinho, ele vai mudar todo um ambiente, todo um contexto social que está ao seu redor. A dependência química, ela é considerada uma patologia crônica e passível de tratamento e controle. Dentre os tratamentos, nós temos as clínicas psiquiátricas, as comunidades terapêuticas e os tratamentos ambulatoriais, né? Psicólogos, psiquiatras, grupos de ajuda, NA, AA, para os familiares, o Amor Exigente, o Al-Anon. E nesse contexto da dependência química, muitas vezes eu fui conhecer isso há pouco tempo, né? Que falava, não, eu sou um adicto, aquela pessoa é adicta. E eu falava, mas o que é em si um adicto, né? Então, adicto é um termo que define uma dependência de qualquer ação sobre a qual não se tem domínio. Então, você desenvolve a compulsão até que você perde o controle sobre aquela ação. E isso não necessariamente referente ao uso da substância psicoativa. A pessoa pode desenvolver a compulsão por trabalho, por exercício físico. Se gosta de animais, de repente aquilo começa a crescer numa proporção que ela vai ter 15, 20 animais dentro de casa. A pessoa é uma adicta, né? Não do uso de drogas, mas de um comportamento ou de um outro objeto. E a adicção, ela está relacionada à natureza viciosa do ser humano. O tratamento consiste na recuperação do adicto ativo. Entende-se aqui que adicto ativo é aquele adicto que faz o uso da substância e que deixa de conseguir cumprir com as suas funções sociais. Ele começa a perder emprego, ele não consegue acordar no horário, ele coloca em detrimento a sua vida social, o seu trabalho, a sua saúde e a sua família. O adicto passivo seria uma pessoa que ela faz o uso da substância, mas é controlada. Então, é essencial que você reconheça que você tem um problema, que você tem uma adicção, né, um comportamento compulsivo em relação a um objeto. E qual é
esse objeto que você desenvolveu essa compulsão. É droga? É crack? É álcool? É trabalho? É atividade física? São animais? É a vingança porque me machucaram, eu não vou sossegar enquanto eu não resolver, né? Então, a adicção, o termo adicto, ele é muito abrangente. É muito importante também a gente salientar a importância da família no processo de recuperação do dependente químico e não só do processo de recuperação, de como a família, sem o conhecimento do seu comportamento, pode influenciar para o dependente continuar no vício. A codependência refere-se às pessoas muito ligadas emocionalmente ao indivíduo com séria dependência física e ou psicológica de uma substância, como álcool ou drogas, ou um comportamento problemático e destrutivo, no caso, um transtorno de personalidade. Né? Então, muitos familiares, quando eles se tornam tolerantes, permissivos e compreensivos, eles acabam incentivando o uso ao invés de restringir o uso e fazer com que o dependente procure alguma ajuda. Eu já ouvi muitos casos dos pais falarem, o filho, no caso, era um dependente, mas eu prefiro que faça uso em casa. Eu prefiro que beba em casa, porque pelo menos eu estou vendo e está num ambiente seguro. Até que ponto você ter uma atitude dessa? Você incentiva o dependente a continuar o uso ou você está freando um comportamento que precisa mudar? Né? E então, nada tem a ver a tolerância, a permissividade e a compreensão com o amor e o respeito. O núcleo familiar é essencial para a recuperação e manutenção da sobriedade do dependente. O dependente, depois que ele passa por uma internação, ele ficou alguns meses fora de casa e ele sofreu mudanças comportamentais muito significativas. Não necessariamente o núcleo familiar dele evoluiu e sofreu as mesmas mudanças. Então, eu vou antecipar um pouco a questão da reinserção social, que é o final do tratamento na comunidade terapêutica, que a partir do 3º mês, o residente ele pode fazer visitas familiares. Então, ele vai sexta-feira para casa, passa o final de semana com a família e domingo ele volta para a CT. Qual a necessidade dessa reinserção acontecer aos poucos? Primeiro lugar, ele vai voltar a ter um relacionamento com os familiares. Ele vai estar mudado. Aquela pessoa que está numa reinserção social já não mais faz o uso da substância. O grau de consciência daquela pessoa é outro. O comportamento daquela pessoa é outro. A família, quando o dependente vai para um tratamento intensivo, a família está acostumada com aquela pessoa sendo usuário da substância. Aquela pessoa está doente. Comportamento, ela está acostumada com o comportamento decorrente do uso. Então, quando a pessoa começa a voltar para casa nessas visitas familiares, serve para o dependente, né, em recuperação, ter uma noção do meio familiar em que ele está, quais são os problemas que ele vai ter que enfrentar dali adiante, e do mesmo modo a família. A família pode buscar ajuda também com psicólogos, com grupos de ajuda. E o residente, ele volta para a CT e durante a semana ele vai trabalhar aquelas questões que geraram algum tipo de sentimento com a equipe, com psicóloga e psiquiatra, se for o caso. Então, esse retorno para a família, ele é muito importante. Do mesmo jeito que a família tem que entender que aqueles hábitos familiares antigos não se encaixam mais com a volta desse dependente recuperado. Vamos fazer um churrasco. E eu frequentei um grupo de amor exigente que uma pessoa virou e falou assim: o fulano voltou para casa esse final de semana e nós fizemos um churrasco. E ele nem bebeu. E eu fiquei parada, assim como eu tô agora, né, com essa reação da pessoa, porque eu falei, mas como nem bebeu? Não tinha nem que ter algo alcoólico num churrasco dentro da casa de uma pessoa que está em fase de recuperação.
Então, esse é um cuidado que a família tem que se atentar, né? Não digo que vai ser para sempre, mas pelo menos, enquanto essa recuperação não está estabelecida, o cuidado familiar é extremamente importante. Eu falei, mas como não bebeu? Não tinha nem que ter a bebida. Em respeito a tudo que ele está passando, e em respeito a vocês também. Vocês estão construindo algo novo, onde a bebida, no caso, não cabe. Bebida, a pessoa pode até não ser alcoolista. Ela é usuária de crack ou de cocaína. O álcool pode ser um gatilho para aquela pessoa voltar a usar droga. Ela começa bebendo, perde um pouco a consciência, ela vai procurar a droga de escolha. Então, a codependência se encaixa nisso, né? E muitos familiares falam, o problema é dele. Eu não uso droga, o problema está com ele. Não, o problema é familiar. É necessário que haja toda uma reestruturação familiar para que esse dependente recuperado encontre estabilidade para se manter sóbrio. Eu acho primordial também nós compreendermos as etapas do processo de tratamento do dependente químico. As etapas e as fases devem ser compreendidas do processo de recuperação do ativo. Elas variam de acordo com o indivíduo no que tange a intensidade e a duração. A primeira fase consiste no pré-tratamento, né? E são as fases de 1 a 6. As 6 primeiras etapas, elas devem ser superadas antes do adicto, antes do dependente procurar uma internação propriamente dita. Então, nós temos, na primeira etapa, a negação. Né? O usuário não vê problema no uso da droga, ele acha que ele tem controle absoluto, mesmo que familiares, amigos de trabalho, amigos pessoais apontem, olha, cara, não tá legal, tá abusando, passou do ponto. Ele nega, né? E ele usa de muitos artifícios para convencer você de que não, tá tudo sob controle. Não, eu domino. Tá tudo certo, eu sei o que eu estou fazendo. Essa é a primeira fase, é a negação. Inclusive, na etapa da negação, os familiares também se encaixam. Eu li um estudo que diz que os familiares levam, em média, 6 anos para admitir que eles têm um dependente químico na família. Então, pensa, já são 6 anos aí de uso da substância, maior ou menor intensidade, com períodos de pausa. Fiquei sem usar um mês, sem usar uma semana, mas eu acho um período extremamente longo. A segunda etapa, a etapa da ambivalência. Longo, o quê? De 6 anos. Para a família... 6 anos para a família falar, porque as pessoas não querem ver. Elas não querem ver que aquilo é um problema e que realmente existe. Então, meio que se fecham os olhos, né? E vai levando. E 6 anos de adicção é muito tempo, né? Na segunda etapa, ambivalência, o dependente reconhece o uso, mas ele ainda não vê os benefícios de encerrar e de parar com o uso, né? Então, fala assim, mas eu uso, mas o prazer que eu tenho com isso ainda é maior do que os malefícios que isso me causa. Então, ele fica nessa dúvida, né? Ou então, vira aquela frase e fala assim, eu prometo que amanhã eu paro. Essa frase é nítida e mostra que ele não tem a mínima intenção e a mínima vontade de interromper o uso. Amanhã eu paro. Se você vai parar amanhã, por que você não para hoje? Ele não está disposto, né? A terceira etapa seria a motivação extrínseca, que seria a motivação do meio. Então, a família fala que precisa de ajuda, os amigos dizem que precisa de ajuda, mas mesmo assim o indivíduo ainda não reconhece motivações dentro dele que aceitem essa ajuda. Então, ele fala assim, eu preciso mudar porque a minha família está pedindo, ou porque eu quero trabalhar, mas ele não reconhece isso como algo particular e íntimo dele. Na quarta etapa, nós temos a motivação intrínseca, que aí sim é quando o dependente explicita
o desejo de uma mudança. E ele assume a responsabilidade pelo uso da substância e pelos transtornos que tudo isso tem causado, né? Quando o fator externo, na motivação intrínseca é assim, eu bebo porque eu perdi um emprego. Eu bebo porque eu estou sem dinheiro. Eu bebo porque lá na minha adolescência aconteceu isso. Ele justifica o uso pelos fatores externos. Na motivação interna, ele já reconhece como sendo uma necessidade, uma vontade dele interromper o uso. Na quinta etapa, nós temos a prontidão para mudanças. Então, o usuário, ele reconhece que ele usa, ele reconhece que ele tem um problema, ele enxerga a droga como um problema, e aí ele passa a buscar ajuda externa. Então, que aí entra na prontidão para o tratamento. Então, só que antes de entrar no tratamento em si, ele vai buscar terapia, vai fazer sessão com psiquiatras, ele vai buscar grupos de apoio. Se a pessoa é religiosa, ela vai voltar para a sua igreja e vai buscar praticar a sua fé. Eu vou falar que, assim, das pessoas que eu ouvi, e vou falar por mim também, nunca uma internação foi a minha primeira opção. Nunca. Eu vou tentar isso, eu vou tentar, até sozinha. Eu sozinha, que eu resolvi. Não vou usar mais. E, de fato, não vou usar mais, não vou fazer o uso. Porém, eu não tinha, e agora eu estou falando sobre mim, eu não tinha ferramentas para lidar com todo o contexto cotidiano, né? Eu ainda não tinha desenvolvido, tinham muitas coisas que eu não percebia, tinham muitas coisas que eu não sabia lidar e, no final, acabava voltando ao uso. E cada vez que você volta ao uso, depois de um período de abstinência, você nunca volta do patamar de onde você parou. É sempre mais intenso. Não só em relação à quantidade, mas em relação... tudo. Você nunca volta para o mesmo patamar de onde você parou. Você vai retomar um pouquinho mais para baixo, né? E eu digo para baixo porque é o fundo mesmo. Então, existem os tratamentos particulares, né? Atendimento psicológico em clínicas particulares, atendimento psiquiátrico, e o governo também oferece ajuda. Existe o CAPS, existe NASCA, né? Mas eu não vou fazer terapia, eu não vou tentar algo desse tipo porque eu não tenho dinheiro. Você pode se cadastrar num programa, no Cartão Cidadão, e conseguir esse tratamento gratuito. Então, depois que você, não só o dependente, mas os familiares veem que esse tratamento ambulatorial não está sendo suficiente, nesse momento vale a pena ressaltar uma internação, seja em clínica psiquiátrica, seja em comunidade terapêutica. Então, na verdade, seria o último recurso, né, pro dependente que está em busca de recuperação, de sair do uso da droga, né? Ele tem lá um leque de opções, ele vai tentar parar sozinho, vai tentar psiquiatra, vai tentar psicólogo, vai frequentar a ANA, vai voltar para a sua igreja, mas nada disso está funcionando. Nesse momento, a gente aponta uma internação efetiva. Quando existe a internação efetiva, compreende a segunda fase do tratamento, que são as etapas de 7 a 10. Na etapa 7, nós temos a desintoxicação, na etapa 8, a abstinência, a etapa 9, a continuidade, a 10, mudança de identidade e de integridade. Essas 4 etapas, elas acontecem quando o dependente está internado. Ele está no processo de recuperação. Então, em relação à desintoxicação, ele vai ter crises de abstinência, né? Porque o cérebro dele acostumou a trabalhar sob o uso da substância, né? Quando essa substância deixa de ser usada, naturalmente o corpo sente a necessidade de voltar a usar. Então, na CT, na comunidade terapêutica,
você tem pessoas que fizeram uso há 2 dias atrás. Então, elas passam, já internadas, elas passam bem o primeiro dia, o segundo, o terceiro começa a vir aquela crise, tem enxaqueca, elas vomitam, elas têm vontade de se desligar do tratamento, elas pedem para ser desligadas, porque elas querem voltar ao uso, que é a fissura, né? O corpo está pedindo aquilo. Né? Não é nenhuma questão de ter a vontade de parar ou não, mas é uma necessidade física. E até que essa necessidade não exista mais, existe um período. Não costuma-se medicar a abstinência, né? As dores físicas da abstinência, porque tem 2 fatores que eu acho importante salientar. Na crise de abstinência, o dependente, usando dos seus artifícios, né? Ele pode aumentar a intensidade do que ele está sentindo para conseguir um medicamento que faça com que ele se sinta melhor. Então, você acaba substituindo uma droga, que é a ilícita, pela outra, que é a prescrita. E, assim, dificilmente, eu pelo menos, se alguém souber, eu nunca ouvi falar de uma pessoa que tenha falecido por crise de abstinência. Não estou dizendo que é fácil. É mais fácil ela ter morrido pelo uso e abuso intenso, né? A etapa da continuidade é quando o dependente ele já não vê mais a droga como parte da vida dele, ele já criou uma teia de ferramentas aí que ele vai conseguir viver de volta à sociedade sem o uso da substância, e isso já está internalizado, né? Isso já faz parte dele. Porém, existem os grupos de ajuda, que mesmo depois do tratamento, existem estudos que dizem que 80% dos residentes que terminam o tratamento e não frequentam um grupo de ajuda, eles podem sofrer uma recaída. Porque a rotina, ela acaba te engolindo, né? Você volta para casa, nas primeiras semanas está tudo muito sob controle. E depois você acaba sendo engolido pela rotina. E quando você frequenta os grupos de apoio, é uma maneira de você reafirmar a sua opção de ter parado com o uso da droga e também de você estabelecer limites. Então, seria como uma pessoa que é católica e que frequenta a igreja. Quando ela frequenta a igreja, ela tem a fé dela renovada, né? Então, é algo que alimenta ela. E isso faz com que ela fique cada vez mais forte, mais convicta da decisão que ela tomou. O grupo de ajuda, no caso, diz respeito ao adicto. Ou então fazer um tratamento psicológico, psiquiátrico, não necessariamente todos precisam tomar medicamento. Inclusive, se a pessoa tem algum distúrbio, algum transtorno, a ACT dificilmente vai aceitar esse residente, vai indicar esse residente para uma clínica psiquiátrica que vai oferecer mais recursos de tratar desse dependente químico. E a etapa 10 é a mudança de identidade e integridade. Então, o residente passou por todo o período de internação e ele é recolocado, reinserido socialmente. Agora nós vamos entrar nas comunidades terapêuticas propriamente ditas, né? A comunidade entende que o dependente químico, ele carrega em si o condicionamento cultural de seu contexto existencial na forma mais negativa possível. As pessoas têm vivências diferentes e a maneira com que cada uma entende o que viveu se difere da outra, né? No caso do dependente, isso tudo é muito negativo, uma bagagem muito negativa e ele não possui ferramentas, ele não desenvolveu ferramentas para lidar com todo esse contexto. O dependente ele apresenta uma ausência de uma estrutura hierárquica de desejos, objetivos e ideais. O dependente químico, ele reconhece que ele tem um problema, né? Ele entende que ele precisa de ajuda, mas as vontades dele são todas bagunçadas. Então, se ele tiver que, eventualmente, deixar de
assumir um compromisso familiar ou deixar de ir ao trabalho para fazer o uso, ele vai fazer. Ah, mas você não ama a sua família? Você não ama seus filhos? Você não ama seus pais? Eu amo, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que essa é uma questão muito complexa, né? Ah, e se você não quer deixar de usar por você, que faça pelo fulano, faça pelo ciclano. E eu não acho que seja uma questão justa, porque a pessoa, o dependente químico, ele está doente, ele está fora do domínio dele. Então, você colocar na balança um amor incondicional por um filho e colocar o uso da substância, são coisas que elas, a meu ver, não compactuam. A expressão comunidade terapêutica significa uma comunidade de remediar, curar e restaurar. É utilizado um método coletivo que transforma a pessoa de maneira integral. E é entendido que a dependência, ela é decorrente, é preciso entender a interação entre a droga, o usuário e o contexto social onde ela está inserida. A comunidade terapêutica, ela tem algumas características que a diferem de uma clínica psiquiátrica. O dependente químico que aceita um tratamento numa comunidade terapêutica, ele vai se tratar por livre e espontânea vontade. Não, comunidade terapêutica não interna compulsoriamente e involuntariamente. A pessoa vai lá, tem que escrever uma carta e assinar, carta de próprio punho, dizendo que você tem a vontade, você tem interesse em ingressar numa comunidade terapêutica. E da mesma maneira, a partir do momento que você está numa comunidade terapêutica, ninguém pode te obrigar a ficar lá dentro se essa não for a sua vontade. Porém, na comunidade, entendendo a questão de abstinência, de fissura, a incapacidade da pessoa de lidar com os problemas cotidianos, a partir do momento que a pessoa pede para deixar o programa, ela não tem alta automaticamente, né? Eles pedem um período de 24 horas. Porque, geralmente, esse primeiro pedido de deixar a clínica, de deixar a comunidade, é impulso decorrente de algo que ela não está sabendo lidar. A equipe de apoio entra, psicólogo entra, se for assim determinado pelo médico, remédio entra, mas para o indivíduo conseguir se acalmar e ter consciência da decisão que ele está tomando. Então, do mesmo jeito que ele agiu por impulso para sair, a comunidade não pode agir por impulso e assinar a alta e mandar o paciente embora. Muitas vezes, algum familiar que assina, apesar do dependente ter escrito a carta, algum familiar assina a internação. Aí, no caso, esse familiar, se for a vontade de deixar a comunidade, esse familiar tem que ir lá para buscar a pessoa. Ela não pode sair sozinha. Existe a triagem, que vai analisar esse dependente, ver se ele tem condições de ser atendido pela comunidade terapêutica ou não. A comunidade, ela reproduz uma realidade exterior. Então, na verdade, é uma microsociedade que vai preparando o indivíduo para voltar para a macrosociedade. É um modelo de tratamento residencial. O dependente, ele vai morar na CT, ele vai de mala e cuia, literalmente, copinho, tudo que ele precisa, ele vai morar na comunidade. Em média, o tratamento dura 6 meses. Alguns princípios da CT. O compartilhamento. Você deposita no coletivo a mesma confiança que você recebe. A honestidade. Tudo baseado na transparência e nas relações autênticas, sem máscaras, né? Então, você se despe por completo. Você não tem quartos escuros que você fala, nisso eu não vou mexer, nisso eu não vou tocar. Muito pelo contrário. Se você está numa CT, esse é o momento e o ambiente justamente para você fazer isso e lidar com essas questões que você, aqui fora, quer fingir que não existem. As relações são horizontais, apesar de existir uma hierarquia funcional, equipe, tem a coordenadora, tem as agilizadoras, tem os médicos. Apesar de existir uma hierarquia funcional, as relações pessoais, elas são horizontais. E a comunidade terapêutica, ela compreende a importância da espiritualidade no processo de recuperação do dependente.
A energia espiritual reintegra a pessoa consigo mesma, com o grupo, com a comunidade, com a sociedade, com seu poder superior. O grupo, quando ele está espiritualmente ligado, cada indivíduo ele passa a ter mais coragem de enfrentar os problemas que estão por vir e de atingir até os objetivos a que ele se propôs. Isso eu acho muito pertinente falar, né? Uma vez me perguntaram, mas qual é o grupo? Como é que se define um grupo de usuários, né, de dependentes químicos? Qual é esse grupo? Esse grupo não existe. Né? Que você possa definir, escrever no papel quem é, de tal a tal ano, classe A, B, C. Essa definição ela não existe. Não há um único perfil que determine o usuário. Que seja faixa etária, gênero, nível social, econômico, cultural. A problemática, né, a questão das drogas, ela abrange todo o contexto social, econômico, cultural relacionado à faixa etária. Você tem crianças na Cracolândia cheirando cola, assim como você tem pessoas de idade que usam droga, você tem aquele doutor formado, não sei o quê, que usa, e você tem aquela pessoa que é analfabeta e que usa também, né? Então, é um grupo extremamente complexo. E o indivíduo, ele é visto como alguém responsável pelo seu transtorno e também pela recuperação. Quando um residente ele está na CT, ele não recebe o tratamento oferecido pela CT. Ele é responsável pelo seu tratamento. Apesar de existir uma comunidade, existir um grupo coeso, né? Todos ali estão com o mesmo propósito, as necessidades individuais de cada um também são respeitadas. O instrumento terapêutico da CT é a convivência entre os pares. E isso, de fato, funciona, né? Porque você às vezes, não é capaz de olhar para si e ver o seu comportamento e reconhecer o seu comportamento. Mas você identifica isso no comportamento do colega. E assim você se enxerga, né? Então, existem muitas conversas entre os residentes, entre equipe. Então, você enxerga no comportamento do outro, você enxerga a si mesmo. E acaba facilitando essa recuperação. O dependente é contemplado integralmente, né? O espírito, a mente e o corpo. A comunidade terapêutica, agora o Nelson me autorizou a falar. Sim. Eu vou falar especificamente do Instituto Padre Haroldo, porque é o que eu conheço e eu falo com propriedade. A comunidade do Padre Haroldo, ela é alicerçada por um tripé, né? Espiritualidade, laborterapia e diálogo. A espiritualidade e a religiosidade, elas são coisas distintas, né? Então, às vezes você fala em espiritualidade, a pessoa já confunde com religião, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. A pessoa pode ser espiritualizada e não praticar nenhuma religião. Ela acredita num poder superior, ela pode até denominar Deus, mas ela não profetiza nenhuma religião, nem católica, nem candomblé, nem judaica, nada. E mesmo em meio ao ateísmo, né, pessoas que não acreditam em Deus, existe uma espiritualidade. Essa pessoa acredita que existe uma energia maior que acaba movendo as coisas. É algo que ela não vê, ela não denomina como sendo um poder superior, ela não denomina como sendo Deus, mas ela fala em energia, né, em algo além do que se vê. A religiosidade é a prática e o envolvimento com uma religião específica. No caso da comunidade do Padre Haroldo, o padre é jesuíta. Então, existe a espiritualidade, e eles chamam de espiritualidade lá. Apesar de ser uma missa reduzida, se lê a Bíblia, se lê os passos, e se fala sobre Deus, né? Então, as pessoas que estão lá, nem todas são católicas. Então, elas, na hora da espiritualidade, elas absorvem da maneira como aquilo faz sentido para si, né?
A segunda base é a laborterapia, a utilização do trabalho para afastar malefícios da desocupação e ociosidade. Muitos dependentes químicos durante a adicção ativa perderam o trabalho, tiveram uma desestruturação familiar enorme. Então, aquela pessoa acaba não se sentindo útil, não se sentindo capaz. E na comunidade, você tem as atividades de vida diárias. Você recebe um cronograma semanal, né, com uma escala. Pega-se todos, eu vou falar da CT feminina, pega-se todas as residentes, vê tudo que tem para fazer. Cozinha, na época era servir o Padre Haroldo, cuidar do jardim, cuidar do almoxarifado. Pega-se essas meninas e faz-se uma divisão, né? Que dia cada uma fica com o quê? Segunda, quarta, sexta e domingo, terça, quinta e sábado. E agora eu vou falar por mim, né? Eu estava até comentando com um pessoal que eu conheci, Ricardo, né? Rodrigo. Estava comentando com ele que, assim, eu não entendia o porquê de eu estar numa comunidade para me recuperar e o que lavar o banheiro tinha a ver com isso. O que eu ir para a cozinha e lavar 200 pratos, porque a CT masculina, a feminina, a triagem, o aprender mais, aquilo ali é uma microcidade, né? E o prato do padre. E o prato do padre, que tinha que limpar, pôr a mesa, toalhinha, guardanapo, tudo. E eu falava, o que eu estou fazendo aqui? Lavar banheiro, eu lavo da minha casa. Tem um monte na minha casa para lavar. Cozinhar, um monte de comida para fazer em casa. Para eu estar num ambiente, numa comunidade terapêutica, e eu fazer essas atividades, então eu não preciso estar aqui. Eu posso estar na minha casa. Eu faço tudo isso, eu faço um faxinão na minha casa, até a janela eu lavo. Então, eu não entendia muito o porquê dessas atividades, né? E daí que eu ingresso no livro. E calhou com o momento de eu estar ajudando o Padre Haroldo. E ele montou na casa dele um computador para mim, para eu ajudá-lo a escrever os textos que ele usa em espiritualidade, livros. E ele montou um computador e ele falou, Carol, daqui para frente você não fica mais na CT, você vai me ajudar aqui, né? Então, eu mudei de função. E tudo isso muito abstrato para mim, né? Espiritualidade até que eu entendia, eu sou católica, porém, na época eu não praticava. Quando estava em apuros, eu lembrava de dar uma rezada, que eu falava, mal não vai fazer, né? Quem sabe algo bom aconteça. Então, naquela hora do apuro, você lembra de Deus, você lembra que tem que rezar, você lembra de agradecer, você lembra um monte de coisa. E aí eu comecei a pesquisar. E eu falei, mas o que eu lavar banheiro? O que eu capinar? Porque era capinar mesmo, cortar os buchinhos. O que isso tem a ver com o meu processo de recuperação, né? E você firmar o propósito, assim que você recebe aquela tabela, o cronograma de atividades com escala, nome por nome do que vai fazer, e não só a escala de nome por nome, a duração de cada atividade. Você tem de tal a tal tempo para fazer isso, de tal a tal tempo é o almoço, é tudo regrado. Existem muitas regras. E aí eu entendi que muitas pessoas não tinham uma rotina definida por conta do uso. E que era fundamental criar essa rotina. E não só fundamental criar essa rotina, como a pessoa começar o dia com uma determinada função, no decorrer do dia ter várias outras funções, e chegar no final do dia ela fala assim, puta, olha que bacana, eu dei conta, eu acordei no horário, isso que eu não estava afim de fazer, eu fui lá e fiz, isso daqui eu também não estava afim de fazer, eu fui lá e fiz. E no final do dia existia uma recompensa, uma gratificação, né? Uma sensação de bem-estar, de falar, putz, e não é que eu consigo? Eu dei conta, né? Eu dei conta. Sempre lembrando que nada é imposto na comunidade. É tudo sugerido. Você recebe a tabela. Se simplesmente você resolver que você não vai fazer, você não vai fazer, né? Só que aí você tem que entender de que maneira esse seu comportamento vai impactar na sua recuperação. Esse é um problema seu.
A estrutura da CT está ali para te orientar, para te fornecer ferramentas para uma recuperação bem-sucedida. A partir do momento que você vai colocando entraves, não vou fazer, não vou participar, você vai sair de lá praticamente do jeito que você entrou, né? Então, aí a chance de você recair é muito grande. E a laborterapia. Na comunidade, a prática dessas atividades, elas podem servir para você procurar um trabalho para quando você sair de lá. De repente, uma pessoa que não sabia que curtia cozinha, ia lá ajudar a cozinha do seu Gil e descobriu que, putz, eu posso procurar um emprego de cozinha, além de ter a experiência, né? Porque a gente não está falando de 20 pratos. Nós estamos falando de 200 pratos, de lavar a cozinha e de servir panelas enormes de arroz e feijão. Então, acaba servindo como uma experiência, né? Você fala, não, eu não estou procurando algo que eu descobri que eu gosto de fazer, mas eu não sei como faz. Você sabe como faz. Lá você aprendeu como faz. A terceira base da comunidade terapêutica é o diálogo, né? E diz respeito ao uso da linguagem. Na comunidade terapêutica, a aplicação dos instrumentos de coerção refere-se ao uso da linguagem, determinando o que e como conversar. Então, logo que eu cheguei na CT, eu ouvi muito a equipe falar para algumas residentes, olha ativa, olha ativa. E eu falava, mas o que é isso? Até que eu criei coragem e falei assim, mas me explica, do que você está falando? O que é ativa? Porque não entrava, apesar de dependente química, não entrava no meu repertório, eu não conhecia esse termo. Olha, ativa, não pode falar de ativa. E aí que eu fui descobrir, né, que me explicaram que falar de ativa era falar do seu passado. E não só do seu passado, falar do seu uso. E de como você usava, e do quanto você usava, e aonde você comprava, e como é que tudo isso funcionava. E a partir do momento que você deixa esse tipo de diálogo tomar espaço num ambiente terapêutico, Eita. A bateria? A partir do momento que você deixa esse tipo de diálogo tomar espaço num ambiente terapêutico, você está lá 2, 3 meses, mas tem uma pessoa que chegou há 4 dias. Pode gerar fissura naquela pessoa. Pode intensificar uma crise de abstinência. Porque nem todos entram na CT no mesmo dia. Tem pessoas que estão saindo e tem gente que está entrando e tem gente que ainda está no meio do tratamento e é uma rotatividade muito grande. E quando você enaltece, né, os seus atos passados como coisas boas, né? Olha o que eu fiz. De que maneira você está buscando mudança? Se você enxerga o seu passado e tudo que você fez como algo bom, como algo aceitável, como algo a ser valorizado. Então, em relação à linguagem, não se fala de ativa, né? O seu passado você deixou lá para trás antes de ingressar na clínica, na comunidade terapêutica. E ele não faz mais parte do seu dia a dia hoje, né? E isso faz parte também para você reconstruir o seu repertório, né? O que encaixa, o que eu vou pôr na minha vida a partir de hoje? O meu passado, e quando eu falo que o passado ficou para trás, não quer dizer que ele não existiu. Ele existiu, mas você não precisa carregar ele com você para o resto da sua vida. Foi um período da sua vida, hoje o que você vive e o que você busca para você é algo diferente. Na comunidade terapêutica, isso o padre fez questão de inserir no material, que diz respeito à atividade física. Né? Porque muitos residentes, eles estão na CT e eles cumprem o cronograma estabelecido, né? O cronograma de atividades. E eu sou uma pessoa muito ativa. Pelo fato de eu ter dançado, eu tenho uma necessidade de me movimentar muito grande. E eu não conseguia ficar parada. Inclusive, esse era um ponto que eu precisei trabalhar muito na CT. Né? Porque, por mim, eu passava o dia na cozinha. Eu queria me exercitar, eu queria fazer. Carol, mas tem horário. É da 1 às 3. Agora é hora de descansar. Eu falava assim, mas descansar do que se eu não estou cansada?
Eu não posso não descansar, né? Tá todo mundo descansando, mas eu não tô cansada, eu não posso fazer outra coisa? Não, você não pode. Porque assim como existe um extremo, existem aquelas pessoas que não têm disposição para fazer absolutamente nada, existem aquelas pessoas que querem fazer absolutamente tudo. E aí, o que acontece? Você ocupa seu tempo e você ocupa a sua cabeça com as atividades externas e você deixa de olhar, né? E aí eu fui compreendendo, mas não foi de cara, levou um certo tempo, foi meio dolorido. Depois eu fui entendendo que quando eu queria abraçar o mundo, eu deixava de olhar para mim, né? Eu queria engatar uma coisa na outra. Carol, mas é a cesta do almoço. Eu falei, mas onde já se viu dormir depois do almoço, gente? Eu não durmo depois do almoço. Eu 1000 coisas para fazer, eu posso fazer isso. Carol, é o seu momento, né? Você não quer dormir? Vai ler. Vai conversar com uma amiga, pega alguém aí que também não queira dormir, vai conversar, vai trocar ideia, vai ler um livro, pega a Bíblia, vai ler a Bíblia se você é católica. E aí que eu fui entendendo, né? E fui percebendo o real objetivo da comunidade. Que você tem as regras, tem os períodos, né, estipulados para cada atividade. E tem os períodos que você vai parar e simplesmente fazer o nada, que para mim era surreal. Surreal. Eu falava, gente, me manda capinar o dia inteiro que eu vou, mas não me manda ficar parada. Eu tenho muita dificuldade. Tinha, né? Porque acho que agora eu evoluí. De ficar parada. E nisso entrava atividade física, né? Peguei tênis, fone de ouvido, eu ia caminhar pela CT. E também é uma caminhada curta, então eram várias idas e vindas, porque tem a CT masculina, que é muito próxima, e as áreas são muito bem definidas, você não pode entrar na CT masculina. Então, ia lá, vai e volta, vai e volta. Mas a primeira etapa é separada. Toda separada? Não, a primeira é na fazenda. Dos homens. Isso, dos homens. No Instituto Padre Haroldo, os primeiros 3 meses da internação masculina é numa fazenda. Não tem contato com as meninas. Depois da fazenda, que desce para essa unidade. Aí começa a reinserção social, aí vê uma menina ou outra, e vice-versa. E perdi o que eu estava falando. Lembrei da atividade física, que aí tem uma questão, né? Quando você pratica atividade física, você libera endorfina. E que é um hormônio que te dá a sensação de prazer e de bem-estar. E, curiosamente, essa sensação de prazer e bem-estar, ela também é adquirida quando você usa droga, né? Você busca um alívio, um prazer imediato e a droga te dá isso. É muito jogo rápido, né? Você está numa comunidade terapêutica onde usar a droga não é mais uma opção. A prática de atividade física vai te suprir uma sensação de prazer que você, de repente, procurava na droga, além de te trazer benefícios físicos, porque o corpo, durante uma adicção ativa, se deteriora, você não se alimenta direito, você não dorme direito e você também está pouco ligando se isso está te fazendo bem ou mal, né? Você completamente, quando eu falei daquela hierarquia de desejos, de vontades, se perde aí. Você acaba não dando importância para aquilo que tem mais importância. Como que eu não vou ligar para o meu corpo? Sem o meu corpo eu não estou mais aqui. E você não liga mesmo, né? E a atividade física, nesse ponto, ela ajuda bastante. Você tem essa sensação de prazer. Você saindo da CT, você dá continuidade a atividades físicas. Você vai conhecer pessoas que estão com o mesmo propósito. Você vai ficar motivada a continuar a atividade. E você vai continuar motivada a buscar pela sua recuperação. Na comunidade do padre, nós praticávamos a yoga cristã. Ele e a doutora Núbia França Maciel, eles criaram a yoga cristã. E no princípio, eu era muito... Para vocês entenderem o grau
da minha aceleração, eu falava, eu não vou fazer yoga. Eu não vou conseguir, porque é extremamente parada. Como é que eu vou conseguir parar durante 3 minutos? Eu achava muito. Como é que eu vou conseguir parar por 3 minutos e entoar um sutra? Eu falava, não, eu não dou conta. É muito tempo. Não dá para correr em vez de fazer yoga? Eu não posso fazer balé, eu não posso fazer artes marciais, luta. Yoga. Porque é um momento onde você para e você medita e você consegue se reconectar com o seu eu, né? Você na CT, você está passando por inúmeras transformações. E todo esse processo de transformação, no geral, é muito dolorido. Ninguém fala que é bacana, que é fácil. Ah, bobagem, eu vou mudar. Você está acostumado a sempre fazer de um jeito. Você vai ter que reestruturar toda a sua rotina, todo o seu estilo de vida, e não só isso. Suas crenças, seus valores, vai ter que ser tudo moldado, reformatado novamente. Então, nesse momento da yoga, e no final eu até fui chamada para fazer um curso lá com a doutora Núbia, porque aí eu apaixonei. Eu falei, nossa, eu nasci para yoga. Eu nem sabia, ninguém tinha me contado, mas agora eu sei que eu nasci para yoga. E eu passei a gostar. E de fato você se reconecta, você de fato consegue se organizar internamente. É óbvio que não é na primeira aula, nem na segunda prática, nem na terceira. É um processo gradativo, né? E eu digo que assim como a adicção não aconteceu de um dia para o outro, ela foi um processo, né? Até que existe uma linha muito tênue entre você ter o controle e você se tornar compulsivo por aquilo. Então, e você vê essa linha chegando, né? Você fala, não tá indo bem. E você tem consciência. Você fala, não, eu acho que não tá legal. Não tô num bom caminho. Mas isso não te força ou isso não te impede de parar, né? Até que, de repente, aquilo já perdeu o controle. Então, você determinar o período, mas que dia que aconteceu? Não foi num dia, né? É um processo. Assim como esse processo de você se reconectar e de você se reorganizar, isso também vai ser um processo. Que no início vai demandar de você uma energia absoluta, muito grande. E vai doer, né? Depois de um momento, aquilo vai passar a ser mais natural, né? Até então você tinha que pensar para fazer. Opa, pera, esse comportamento meu não condiz com o que eu quero para mim hoje. Isso daí eu fazia no passado, hoje já não encaixa mais. Então você tem que parar, você tem que pensar, existe um esforço mental para você dar continuidade. Até que uma hora, essa mudança, né? Esses novos valores, essas novas crenças, esse novo estilo de vida já está tão interiorizado que aquilo já faz parte de você e você não precisa se esforçar muito para fazer com que aquilo aconteça. A yoga contribui para a reeducação do pensamento. O cérebro, quando condicionado, ele transforma, ele modifica o comportamento e aproxima os indivíduos de sua essência, né? E traz um estado interior de segurança e clareza. Quando você se conhece, você se torna mais seguro, né? Das coisas que você quer e do que você deseja. A prática conduz o indivíduo à presença divina. E no caso da yoga cristã, né? Que usam os preceitos baseados nos ensinamentos de Deus, e que Deus diz na Bíblia que nós somos o templo, que nosso corpo é o templo de Deus, né? E como é que nós não vamos cuidar da casa de Deus? Mas isso eu estou falando da religião católica, mas que é o que a gente usava na CT do Padre Haroldo. Então, mais do que você cuidar do corpo, da questão física, você tem que cuidar da questão mental e também da questão espiritual, né? Quando uma dessas 3 questões ela não está bem solidificada, você vai ter problema, né? Só que até que você tenha o problema, se você não identificar e não reconhecer o que é, você recai, né?
E tem uma questão que o padre sempre falava. Ele falava assim, porque eu escrevi o livro e eu estudei para escrever o livro, né? E não foi uma pessoa, nem duas, nem três que eu estudei. Eu li muito. E aparecia lá que não tem cura. Não tem cura. Se vocês tiverem oportunidade de ler o livro, vocês vão ver que em hora nenhuma... Você leu o livro? Não. Em hora nenhuma aparece que não tem cura. O padre fez eu tirar tudo. Tira. Eu falei, padre, mas não sou eu quem estou dizendo. Ó, eu peguei o papel, falei, ó, fulano, ciclano. Tira. Tem cura. Eu continuo falando. Eu continuo falando sempre que da doença, né? Eu falo que é uma doença progressiva, segundo a Organização Mundial de Saúde. Progressiva, espiritual, mental, física e incurável. Sim. Porém, existe controle. Aí eu costumo até mostrar que existem dependentes químicos limpos e existem dependentes químicos na ativa. Sempre alguém questiona, fala, não, mas eu tenho um parente que está há 30 anos sem usar droga. Ele está curado. Eu costumo responder, ele não está curado, ele está com a dependência estacionada. A qualquer momento, se ele utilizar do vinho do padre, vamos supor, se ele vem utilizar de um baseado, não sei qual droga, né, é o problema dele, a dependência volta a desenvolver. O pouco se torna muito, né? Então, eu não sei, mas eu quero ouvir. Então, aí que tá, né? Porque eu tava lendo, né? Eu não escrevi nada da minha cabeça. Mesmo porque eu nem tenho autoridade no assunto para começar a divagar e escrever um livro de minha autoria sobre as minhas ideias sobre o assunto. E o padre fez eu tirar tudo. Tudo. Falou. Ele falou que basta você dizer não, né? E eu tive a oportunidade de conversar muito com o padre, porque eu passava o dia na casa dele. E ele falava assim, basta você dizer não, que isso sai da sua vida. Porque se nós formos pensar, agora esse é o meu ponto de vista, tá? Não é nada teórico, é o que eu peguei para mim. Você pega um adicto na ativa, que está fazendo uso. Ele passa por um processo de recuperação numa clínica psiquiátrica, numa comunidade terapêutica. Ele tem a sanidade dele devolvida, né? Quando ele retorna para a vida normal dele, a droga é algo que já não cabe mais. Ela não tem espaço, ela não tem absolutamente função nenhuma. Então, não tem por que ele se preocupar com aquilo, né? Então, de fato, você está curado, você não tem mais aquele problema. E a partir do momento que você vive dizendo não, né? Aí entra metade do copo cheio ou está metade vazia. Eu vou num casamento, eu não posso beber, eu não posso não sei o quê. Você está potencializando o quê? O que você não pode? Ou o que você vai poder fazer de legal estando em sã consciência, sóbria, sob domínio, dominando todas as suas ações, comportamentos, pensamentos, tudo. Você está potencializando o quê? E eu tive que concordar com o padre, né? Porque a partir do momento que eu começo a viver uma vida de sobriedade fundamentada no não posso, não uso, não devo, não sei o quê, você está refém do mesmo jeito, você só não está usando. Mas esse é o meu ponto de vista. A partir do momento que eu passo por todo esse processo de reconstrução do eu, de reformatar a identidade, de reconstruir, bora, vamos rasgar tudo, vamos começar tudo do zero, eu escolher o que eu quero para mim. Tem aquelas afeições que eu falo, não, isso não é muito legal, mas é minha de estimação, eu vou carregar comigo, mas agora eu conheço ela, eu sei o que está acontecendo. A partir do momento que você vive uma vida de sobriedade, refém da não utilização da substância, você continua ligada a ela de alguma maneira. Mas isso é o que eu penso, né? Isso é o que eu peguei para mim. Simplesmente, neste momento da minha vida, depois de tudo que eu passei, depois de tudo que eu vivi, não tem mais espaço. Então, não tem nem o que pensar, entendeu? Onde eu vou encaixar? Puta,
tem um monte de coisa lotada. Agora eu leio a Bíblia, agora eu faço atividade, agora eu tenho um grupo de amigos, agora eu saio para almoçar, agora eu faço doce e bolo, agora eu dou aula de balé. Mas que horas que eu vou encaixar? Eu vou ter que fazer um esforço muito grande para encaixar, né? E eu não tenho disposição para isso. De fato, hoje, eu não tenho disposição para isso. E muito disso que eu estou falando hoje, né? Porque ali logo nos primeiros passos do AA, diz que você admite que você é incapaz. E eu acho que o grande X da questão do processo de recuperação está aí. Você admite que você é incapaz. Você fala, não, eu entendo, eu reconheço. Sozinho eu não consigo. Mas você aceita essa sua condição? E eu acho que aí é o grande X da questão. Porque muitas pessoas estão na comunidade terapêutica, elas falam, eu estou aqui porque sozinho eu não consigo. Sim, mas você aceita a sua condição? Entre você reconhecer e você aceitar, existe um abismo. Enquanto você não aceita a sua condição de incapacidade, você não vai estar aberta para mudanças. Você não vai reformatar. Né? Você vai carregar com você aqueles defeitinhos de estimação que a hora que você sair vão se potencializar no dia a dia, com a rotina, e você vai recair. Então tem que deixar, ok, eu aceito. Eu tive que entrar na onda da CT e teve um dia que eu estava lavando a capela do padre, eu fiquei responsável pela capela. Aí eu olhei aquelas janelas, aquelas cortinas imundas, falei, ai, que eu vou lavar essas cortinas. Subi no banquinho, sozinha, tirei cortina por cortina, pedi ajuda, né, para os meninos lavarem na máquina, porque não pode nem falar. E aí, o que aconteceu? Acabou o horário da laborterapia. Eu falei, mas aí vieram me buscar, né, foram até lá, falaram, Carol, acabou. Eu falei, sim, eu entendi que acabou, mas eu não acabei, né? O horário acabou, mas eu não acabei a minha função. Não, tudo bem, você pode deixar aí, do jeito que tá. Eu falei, não posso. Eu não consigo deixar do jeito que tá, eu preciso acabar. Não vai acabar. Você vai subir, você vai descansar. Eu falei, então, eu não posso trocar o descanso. E enquanto eu termino, as meninas descansam, eu pego elas na próxima atividade. Não, você vai largar. Eu tive que largar tudo. Larguei o balde, larguei o rodo, larguei a cortina, larguei o banco do avesso, com um bico desse tamanho, que eu tava possessa. Que absurdo! Eu aqui querendo fazer uma atividade, algo útil, e ajudando, e lavando a cortina que estava suja, eu que tirei para lavar e não querem deixar que eu termine? Não, você vai parar e alguém vai terminar o seu trabalho. Quer dizer, eu tive que parar, né? E isso, para mim, foi extremamente difícil, porque eu não paro enquanto eu não vejo o fim, né? E esse comportamento, ele diz não só a um livro que eu estou escrevendo, ele diz não só a uma atividade que eu me proponho a fazer, e ele diz também ao uso de uma substância, né? Enquanto você não vê o fim, né? Você não para. Então, hoje eu reconheço esse meu comportamento, né? Que é geral, é em coisas da casa, é geral. O que eu me propuser a fazer, enquanto eu não ver o fim, e outra, eu não vou fazer mais ou menos. Vai ser 100%, se não mais. Eu vou me matar. Eu fico sem dormir, mas eu acabo. Hoje eu reconheço, né? E hoje eu tento trazer isso para um nível mais perto, mais próximo da normalidade. Mas ainda requer um esforço muito grande da minha parte, né? Fazer o menos. Carol, volta. Volta. Não precisa. Você não precisa se matar. Volta. Amanhã você continua, né? Então, é um exercício muito grande que eu faço. E a yoga colaborou muito. Apesar da minha resistência no início, colaborou muito. E uma conclusão que eu escrevi, né? Que a comunidade terapêutica, ela não interna, ela acolhe. Os residentes, eles são acolhidos, eles não são internos. Tanto é que ninguém é tratado lá dentro como interno. São residentes. Ela não impõe. Ninguém te obriga a fazer nada. Ela te sugere. Olha, Carol, tudo bem. Você pode não querer fazer, mas o sugerido, né? A proposta de tratamento, o sugerido é que você faça. Mas o critério,
A decisão de fazer ou não é sua. E ela não subordina, né? Ela direciona o desenvolvimento da autonomia e a busca de um novo estilo de vida, né? A comunidade terapêutica, ela te oferece as ferramentas para você se recuperar. A recuperação é só sua. É só sua. De que maneira você vai usar aquelas ferramentas? De que maneira você vai se apropriar daquele espaço no período que você estiver lá dentro? É individual, apesar de ser uma comunidade, de existir o convívio em grupo. E encerramos. Obrigada pela presença e pela atenção. Carol, só tenho que te agradecer. Eu gostaria agora de passar para uma segunda fase e abrir para perguntas. Todos aqueles que quiserem perguntar, eu vou pedir para que levante a mão e falar no microfone para que todos em casa possam escutar. Pensando aqui com a câmera. Bom, tá gravando. Oi, Carol, boa tarde. Boa Parabéns tarde. pela sua apresentação. Eu fiquei até emocionada de te escutar falar, que eu Obrigada. identifiquei na sua superações internas minhas, né? Da minha personalidade. Eu queria te perguntar, eu cheguei um pouco atrasada, não peguei o começo da palestra, mas em geral, qual é o motivo para uma pessoa recorrer à substância? Ele, em geral, tem uma mesma base ou varia de pessoa para pessoa? É sofrimento? É um outro fator da vida que ela não consegue suportar? O que seria, assim? Então, é muito difícil você dizer o que leva cada um a procurar, né, a substância química, né? Foi o que eu falei, as pessoas têm um repertório do que elas viveram, né? E de que maneira essa vivência interferiu no que elas são hoje. E, geralmente, uma pessoa, um dependente, né, uma pessoa que usa uma substância psicoativa, ela não tem muito bem definido os papéis, né, as ferramentas que ela disponibiliza para lidar com determinadas situações. Ela se vê incapaz. Só que isso é muito relativo, porque ela se vê incapaz e é meio que automático. Ela vê na droga como algo que vai aliviar, né? E é um refúgio. Você simplesmente sai, você não consegue lidar com isso. É um alívio, né? É um alívio, só que é um alívio a curto prazo. Porque depois que você faz o uso, você tem que lidar com aquele sentimento de culpa, de remorso. Aí você não tem ferramentas para lidar com esse sentimento também. Aí você vai fazer o quê? Você vai usar novamente, né? E você entra nesse ciclo sem fim. E eu vou falar por mim. Eu recorri a psicóloga particular do CAPS. Eu recorri a psiquiatra de R$800, 40 minutos de sessão. A psiquiatra do NASCA. Eu fui à igreja católica. E eu vou falar que não adiantou. Mas para mim, né? Porque eu não tinha identificado, né, questões internas que me levavam a recorrer para a substância. Então, tudo isso era muito paliativo para mim. Eu não tive outra opção, né? E não foi assim, relutei por 3 meses. Eu relutei por anos. Eu falava, eu morro, vocês me matam, mas não me interna. Mesmo porque foi o que o Nelson falou. A visão que se tem, né, de uma clínica psiquiátrica e até de uma comunidade terapêutica, eu falava, gente, eu vou ficar lá encarcerada. E outra, como é que eu vou deixar minha vida aqui do lado de fora? Aí eu perguntava, né, eu falava, mas que vida? Isso é vida? As O que eu vou estar deixando pro lado de fora? Nada. As pessoas têm algum tipo de sentimento, elas se sentem diminuídas, denegridas, porque elas estão numa clínica? É alguma coisa assim também, ou não? Então, eu acho que é você... quando eu falei de você reconhecer a incapacidade e você aceitar a sua condição, nem todo mundo está disposto a aceitar que você vai ter que sair de circulação por um tempo.
Você não Então, quer desapegar. Você um não pouco quer. de orgulho Um pouco, claro. de cada um. E né? o que vão pensar? E o que vão dizer? E o que você acha que dizem hoje? Aí seria pior Você o no outro uso. lado, né? E você acha que o papo sobre você é super legal? Entendeu? Então, é você... Eu acho que grande parte do sentimento, né, de buscar uma internação, vem disso, de você reconhecer que, cara, cheguei... não tem como ir para pior do que isso, entendeu? Não tenho mais ao que recorrer. Você se vê sem possibilidades, a não ser aquela. Eu não tenho mais para onde correr. Corri para a igreja, corri para psicólogo, psiquiatra, NA, AA, até correr literalmente, de fazer exercício, literalmente. E você fala, eu não tenho outra opção. Né? E você... E realmente existe um sentimento de ter falhado. Falar, cara, eu não fui capaz. Eu não fui capaz. Podia marido querer, filhos, papa, mãe, eu falar, eu não fui capaz. E você lidar com essa incapacidade de falar, putz, sozinha eu não consegui. Porque tem pessoas que conseguem, né? Tem pessoas que acordam e falam, cara, eu não vou mais usar. E de fato não usam e vivem bem com aquilo. Né? Mas eu não sei te dizer qual é a porcentagem, se é um grande número ou se é um pequeno número. Mas você aceitar, a hora que você pisa na CT, você fala, puta, agora lascou. E aqueles que conseguiram, eles trazem a vida, trazem, eu ia falar testemunho, mas isso não tem a ver com ser religioso, mas trazem notícias de melhoras em outros aspectos da vida, tanto financeiro quanto de relacionamento. Isso realmente ocorre, né? Sim, eu vou te falar que eu não conheço uma pessoa que, durante a adicção ativa, tenha resolvido parar e conseguiu parar por conta. Eu falei que podem existir, mas eu, pessoal, não sei se você conhece. Eu, particularmente, não conheço. Eu conheço também muitas pessoas que, durante o tratamento na CT, pediram para sair. E era nítido que estava saindo para fazer o uso. Saía até descalça. De repente, teve gente que abriu o portão e foi embora. Sumiu, apareceu dali 2 dias. Foi fazer o uso. Entendeu? Porque chegou numa fissura tão grande e, assim, saiu sem ninguém ver. Simplesmente pegou o portão. Geralmente fica um pessoal na portaria. Eu não sei se não tinha ou o que ela falou pro pessoal. Ela saiu. Mandou abrir o portão e foi embora. Fez o uso e depois voltou. Né? Mas você estando lá dentro, você sabe que ali não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Eu falava, gente, parece que eu fui abduzida. Que eu tô dentro de uma bolha. Porque eu tô dentro de Campinas, né? Do lado de um shopping em Iguatemi, pensa. Do lado do Madeiro, do lado de um Outback que o padre adorava, do lado de uma Zara, Gucci. E não tenho acesso a nada disso. Não. Tava lá numa bolha. Eu falava, que louco isso. Parece que eu fui abduzida. Porque é tudo muito rápido. Alguém veio lá da minha casa, fez assim, ó. E, pum, me tacou dentro do padre. E lá eu fiquei. Eu ligava e falava aqui, me tira daqui, pelo amor de Deus, que eu vou enlouquecer. Ou então eu vou ter que sair daqui para ir para um manicômio. Eu vou pirar. Eu achei que eu ia pirar. Eu falei, o quê? Eu falei, eu não pertenço a esse... Eu olhava e falava, eu não pertenço a esse lugar. Eu não faço parte disso. E eu me via sempre fora daquilo que estava acontecendo. Eu não me via parte daquilo. Eu falava, gente, mas eu não sou assim. Vai passando um dia, vai passando o outro, passa uma semana, passa um mês. Aí chegou a hora de ir embora. Aí quem disse que eu queria sair? Eu falei, padre, constrói uma casa, aí eu venho passar o final de semana aqui com o senhor. Tanto é que o meu vínculo com a comunidade, com o padre, eu saí de lá e continua. Entendeu? E continua. E eu digo mais. Eu não sei se infelizmente ou felizmente, né? Os dependentes químicos têm a oportunidade, porque eu vejo isso como uma oportunidade, de passar por esse período para você se reconhecer e você se reformatar e você dar um novo significado para a sua vida.
né? Eu falo que, infelizmente, pela droga, né? Infelizmente, pelo uso, eu ganhei esse presente. Mas é uma experiência que qualquer pessoa, adicta ou não, qualquer pessoa deveria ter a oportunidade de pausar 2, 3 meses da sua vida e fazer o tipo de trabalho que se faz numa CT. Entende? É tudo muito grande, é tudo muito intenso, né? E eu não acho que seja simplesmente, hoje eu não uso mais. Eu falo por mim, eu sou uma outra pessoa de quando eu entrei lá. E aí, uma parcela disso é a questão da dependência. É um nono de tudo que foi transformado, de tudo que eu vivi lá dentro, né? Então, eu fui lá, a princípio eu falei, vou tratar a dependência. E eu saí e falei, cara, a última coisa que eu tratei foi da dependência. Porque você trabalha com outras questões. E hoje, usar alguma substância não cabe mais. E assim, a escolha é sua, né? Você tem a opção de usar ou de não usar. Você tem ali um leque de ferramentas que você trabalhou e que você aperfeiçoou e que você viu que para você funcionam ou não funcionam. Se você vai usar ou não, o livre-arbítrio é seu, né? Enquanto você está no uso, você não tem muito essa opção, porque o corpo pede, né? Nossa, o corpo pede. Você anda... Tinha meninas lá que falavam que andava 10, 15 quilômetros a pé, né? Não sei quantas horas. Chegava em casa com pé de bolha, todo queimado, sangrando, mas elas iam e elas voltavam. Então, hoje, você tem a opção de escolher. Hoje, você não precisa andar mais 15 quilômetros, né? Hoje, você pode recorrer a outras ferramentas, a outras possibilidades que não seja a substância. Mas você nunca mais vai tomar um vinho, você nunca mais... Eu falei, eu não posso falar nunca mais. E é algo que hoje eu também não penso. Eu sei que hoje, para mim, não cabe, né? Sei lá, daqui 5 anos, daqui 10 anos. E tem mais também, eu não estou disposta a pagar para ver. Né? Porque muitas pessoas recuperadas, elas querem testar. Deixa eu ver como é que eu tô. Em que pontuação da recuperação que eu tô. Da força de vontade, do controle. Vai lá, se testa, desandou tudo. E eu não estou disposta nem testar. Para mim tá ótimo assim do jeito que eu tô. Eventualmente, pode ser que eu tome uma taça de vinho, mas não é algo que eu trago para minha vida hoje. Nem penso. Boa tarde a todos. Carla. Boa tarde. Eu também cheguei atrasado, cheguei depois dela, ela já estava aqui. Mas eu vou fazer a pergunta. Existe estatística de suicídio de dependentes? Eu não sei te dizer. Eu não sei. Eu também não tenho essa informação. E dentro aí do seu contexto, tanto do Nelson, né, que estava tanto tempo com o Padre Haroldo, existe também esse cuidado para que as pessoas não tenham essa vontade, porque acho que o suicida normalmente não avisa, né? Imagino. Mas a gente vê muita gente e certos ambientes, por exemplo, rock, fama, cheio de gente, né? Robbie Williams. Robbie Williams, né? Do filme, eu acho assim, que a droga, ela pode, lógico, né? Quem conhece rock, por exemplo, Chris Cornell e aquele do... eu estou péssimo de nome. O Bennington, eu sei que é o sobrenome dele. Exatamente. O Chester Bennington, O guru dele era o Chris Cornell. Ele se matou e o Bennington se matou. Eu acredito que as pessoas que pensam em se matar, elas têm uma predisposição, né? Então, o uso da droga ou o período de não uso acaba, eu acho que potencializando,
né? Mas aí eu acho que é mais uma questão química, de um tratamento psiquiátrico, um acompanhamento mais próximo, do que está relacionado ao uso da droga em si. Eu acredito que deve ter pessoas que, quando estão lá super drogadas, que saem andando pela rua, devem ter sido atropeladas por carro, entendeu? E o carro não tem nem culpa, porque a pessoa aparece do nada. Ou que, de repente, cometem suicídio, mas sob o uso da substância. Conscientemente, ela não faria. Mas eu não sei te dizer de estatísticas. Carol, tudo bem? Adoramos sua fala. Ai, Eu não entendi qual que foi a droga final sua. Era álcool? Álcool. Tá. Porque a gente trabalha com um morador em situação de rua. Sim. E lá eles começam com álcool e terminam, sabe com o quê, né? E o crack é muito terrível, né? Porque diz que o crack é instantâneo. Das piores, é. E a recuperação deles é muito mais difícil. A gente tem muito caso que a gente consegue levar para o Paderoldo e que o cara acaba saindo porque não tem a estrutura familiar e tal, né? Isso é muito Isso é um complicado. agravante terrível, né? É um agravante porque você pega uma pessoa que está na Cracolândia, que de repente não tem família ou que a família não quer mais saber, porque abriu mão, fala, cara, cansei. Aquela pessoa vai passar os 6 meses na CT. Você concorda comigo que a perspectiva de vida dela, ela não... Cara, ela vai lá 6 meses, ela vai comer bem, ela vai dormir, vai tomar banho quente. E o que ela vai fazer saindo dali? É, Ela mas você volta sabe que pra isso rua. nem faz diferença para eles, às vezes, né? É porque quando tá na rua, assim, eles têm o banho, têm a comida, mas quando volta pra rua, um dia, 2, 3 dias, eles estão usando de novo. Então, porque não tem nada que... eles não têm o porquê, entendeu? Não tem perspectiva mesmo, e vai voltar e vai usar. Entendeu? E aí, quando falam, porque a comunidade terapêutica de cada 10, só 3 ficam sóbrios. Mas quais são essas pessoas que usam a comunidade? Dependendo, isso tem muito a ver com a classe social, a questão econômica, a questão cultural. Eu tenho uma família estruturada, eu não morava na favela, eu tenho a minha casa linda. Meu grupo de amigos não são usuários. Eu fui descobrir o que era biqueira na CT. Que as meninas conversavam. Porque pino. Eu falava, gente, mas o que vocês estão falando? Era um mundo completamente diferente do que eu conhecia. Entendeu? Mas eu tinha algo que me fazia falar, não, vamos embora, Carolina. Eu quero produzir, eu tenho filho, eu quero crescer, eu quero evoluir. E você foi porque te levaram? A sua família te levou? E, na verdade, é uma história meio complexa. Mas eu que aceitei. Porque eu meio que não tive opção. Porque entrou juiz no caminho, ela falou, ou você vai por livre e espontânea vontade, ou a gente encaminha para algum lugar. Eu falei, amém, tô indo pro padre. Amanhã, tô lá já. Foi a maior bênção, então. Então, foi. Eu falo, e quando eu falo que todo mundo deveria ter essa oportunidade, não numa clínica, numa comunidade terapêutica, mas simplesmente de ter um período da sua vida que você para e você começa a se olhar, né, e ver para que lado que você vai, né? Eu acho isso surreal. Tanto é que E é muito difícil quando você volta para casa, porque você passou por uma transformação muito intensa, né, e dolorida. E, de repente, você volta para casa e você acha que todo mundo mudou, né? Nossa, o mundo vai estar diferente. Não, o mundo continua igual. Quando muito, as pessoas mais próximas deram uma evoluída, mas não proporcional ao que você deu, né? Então, você meio que rola um choque e fala, nossa, mas continua tudo igual, né? E, de repente, você volta, né? Do jeito que te tiraram, você fala, buf, voltei. Eu falei, e aí, o que eu faço com isso agora? Né? Só que a maneira como eu encaro toda a rotina que continua toda igual é diferente. Como eu enxergo isso, o que eu faço com isso, isso mudou, né? E eu sou responsável por essa mudança. Então, às vezes, eu olho e falo, que saco, fulano não muda, Eu falo, Carolina, para. E tudo que você aprendeu, você tem a oportunidade de mudar. E se você não consegue mudar o outro, aceite do jeito que tá.
sem sofrimento, né? Eu acho que isso que tem até a oração da serenidade. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Dentro da CT tinha coisas que eu não podia mudar. Em casa tem coisas que eu não posso mudar. Coragem para mudar aquelas que eu posso. Então, o que está ao meu alcance e que me incomoda, eu vou lá e eu mudo. Sem depender de ninguém. Eu simplesmente arregaço a manga e falo, vamos lá, Carolina. E não sofrer por isso, né? E você conseguir distinguir a diferença entre uma que você não pode mudar e outra que você pode, né? E você não ficar mal nem com uma e nem com outra, né? Porque você sabe que você não pode mudar, mas você está sofrendo com aquilo. Ai, mas eu queria, mas queria. E aquilo você remói. Cara, deixa pra lá, né? Vamos focar no que interessa. Eu costumo até dizer, quando eu estou lá no Instituto do Padre Haroldo, tem sempre um dependente, um amigo que vem conversar e eu falo, olha, você mudou, legal, você está numa fase aí de ressocialização, mas entenda que o seu bairro também mudou. Agora não tem mais uma igreja no seu bairro, tem 2. Não tem mais uma biqueira, tem 3. Não tem mais um bar, tem 4. Então cuidado, porque os fatores de risco potencializou no período que você fez a sua mudança, optou por largar das drogas, optou por ter uma vida limpa, o vínculo seu familiar já está resgatado, está fortalecido, alguns ainda com o vínculo ainda fragilizado, mas eu falo, cuidado, no mesmo sentido que você mudou, o bairro onde você mora também mudou, e realmente as coisas estão assim. Então, cuidado com os fatores de risco. Você vai precisar aplicar isso num lugar onde tudo potencializa e vai chamar para aquela vontade que talvez você acredite estar resolvida, mas a gente sabe que ninguém para de usar porque deixou de gostar. Para por algum motivo, né? Então, cuidado que aquilo pode fazer você ter um lapso, errar aí a estratégia de ficar limpo e, infelizmente, recair ou apenas fazer um uso rápido e conseguir retornar à vida normal. Mas é um cuidado que tem que existir, porque as coisas mudam e mudam para todos, né? Tanto para o dependente químico, né, que é essa vida nova, como também para os lugares o lugar onde ele reside. A próxima, você. Meu nome é Yoshi. Eu peguei 2 crianças para criar. Um tinha 1 ano, outro tinha 2. Eles foram para o abrigo da justiça e eu desabriguei. A mãe do Renan, que tinha 1 ano, era usuária de droga. Então eu sabia, na barriga ele já era usuário de droga. Eu já sabia que eu tinha que ter uma preocupação maior. Sim. Ele teve dificuldade na escola, enquanto o irmão, em novembro, fechava tudo, ele era o último, ele ficava em todas as matérias de recuperação, eu estudava com ele, mas mesmo assim, né? Aí chegou esse ano, faz 8 anos, eu estou lutando, estou brigando para tentar tirar ele da droga. Procurei o Nelson Rossi. Ai, meu Deus. Tá certo. No dia seguinte, ele sumiu numa sexta-feira, que era meu aniversário. Eu falei para ele assim, às 10 horas você volta para casa, que a gente vai cantar parabéns. Ele falou, amanhã eu volto. Não voltou. Postei no Facebook. E não voltou mais? Não, postei no Facebook e alguém falou, ele está indo no baile rave, na festa rave em Sumaré, no domingo. Eu fui lá e fui buscar ele. Busquei ele 5 vezes na festa rave. Onde que ele estivesse, eu sou assim, super conectada. Onde tem festa rave, eu estou lá. Testemunho, porque tentava localizar, né, pelo computador, ligamos. Aí o que acontece? Eu procurei, no dia seguinte, eu procurei a Conselho Tutelar, procurei Nelson Rossi, ele me indicou Amor Exigente. O Conselho Tutelar me indicou COF, Centro de Orientação Familiar. Uhum. Aí eu fiz constelação familiar. Então eu fui no Amor Exigente, né? Fui tudo, tentei procurar tudo que tinha palestra. Palestra da SOTA aqui na Câmara, eu vim, tentei participar em todas. E aí chegou, a polícia pegou ele, deu uma surra nele, foi para a polícia, foi no primeiro DP, ficou 11 horas lá, né? Passando fome, sem nada lá, né? Detido. E aí a audiência foi semana passada.
E acho que semana retrasada. Aí eu estava assim, em casa, eu fui ver no Facebook e tinha assim, vaga para menor aprendiz. Falei, opa, tá assim, inscrição. Era Quantos anos ele tem? 16. Inscrição até sexta-feira. Falei, mas vou insistir. Eu falei assim, ó, eu sei que fechou a inscrição de sexta-feira, mas se ele ainda dá tempo, fala para ele vir amanhã. Eu falei, vou, Renan, vamos. Ele foi, tinha mais de gente, mais de 100 candidatos. Eu cheguei e falei, mãe, 14 horas, você volta 17 horas, porque o teste começa, 3 horas de teste, 2 vagas. E ele entrou. Ai, não acredito, que bem. Aí fez segundo teste, português e matemática. Mãe, foi o único que acertou tudo. Eu falei, meu Deus do céu, tá trabalhando, né? Tá trabalhando de dia e estudando à noite agora. Consegui, pelo Conselho Tutelar também da Zona Leste, tá? Mas ele frequenta algum grupo? Não. Vocês são católicos? Não, a gente é budista, mas eu sou católico, mas sou espírita, também sou um pouquinho de tudo, né? Aí o que aconteceu? Esqueci. Que ele está trabalhando. Ele está trabalhando e está estudando, né? Aí o Conselho Tutelar falou para mim assim, ele conseguiu também uma vaga na escola, né? Porque não tinha vaga, o Carlos Gomes está estudando uma vaga para estudar à noite. Eu agradeço o Conselho Tutelar, que se não fosse eles, estaria perdido. A Débora, o Cremasco, o Teófilo. Aí o que acontece? Ele pediu, porque assim, o meu filho trabalhou 4 anos no clube de jovem do clube japonês, o Nipo, o Juniakai. Sabe? Inclusive, um toca taiko, toca flauta, dança, parece... E o Renan também fazia isso. Ele ficou 4 anos trabalhando na festa. Festival do Japão, trabalhava na cozinha, trabalhava como garçom lá, atendente e tal. Aí, chegou em janeiro desse ano, ele largou o Juniakai e foi para as drogas. Eu tentei recuperar todo esse tempo, saí de madrugada procurando ele, sumia 2, 3 dias, não sabia onde que ele estava. Esse é o outro filho. O Renan. O outro que tá, o outro lá no Juniakai, tá, beleza, né? Toca taiko, frequenta, não saiu. E o Renan saiu, que foi para as drogas. O que acontece? O Conselho Tutelar falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos combinar? Você volta a estudar, você volta para o Juniakai, faz o vôlei. Aí o que aconteceu? Ele começou a fazer vôlei no Sesc. Só que agora não dá por causa que ele está trabalhando. Do trabalho. Aí eu perguntei para o clube do jovem lá, se podia Renan voltar para o Juniakai. Eles ficaram um mês pensando, falou que não, que por enquanto não. O que eu falei? Eu falei para o Conselho Tutelar, eles falaram que por enquanto não. O Conselho Tutelar ligou para o Clube Nipo. Aí falou assim, pode sim. Agora liberou, né, para fazer vôlei só de sábado. Só que deu uma condição, de ele jogar vôlei, mas não conversar com ninguém. Olha o preconceito. De reintegração social. Entendeu? Olha o preconceito. E eu não sei até que ponto é válido ele frequentar. Entende? Porque ele tá adorando. Ele vai para um lugar que ele não vai ser bem-vindo. Não acho que seja terapêutico isso. Aí ele pegou e falou, mãe, eu amei voltar do vôlei, eu tô adorando voltar do vôlei, tá amando, né? Mesmo nessas condições, mas ele tá adorando. Então, mas aí a gente tem que entender que nem todo mundo conhece a dinâmica da dependência química, né? E um comportamento desse me leva a crer que essas pessoas não sabem do que elas estão falando. Elas não sabem com quem elas estão lidando, o que é ser um dependente químico, né? Então, o filho... Porque você isolar, né? Você fingir que não vê, tudo bem, pode participar, não vai falar com ninguém. Mas, muito pelo contrário, eles deveriam incentivar, né? Trazer para perto e não espantar. Eu levei um choque, né? Quando ele falou. Mas é a falta de conhecimento. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou sugerir. Me passa depois o telefone, o nome do responsável, e nós vamos lá pessoalmente.